Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo converso com o presidente do Movimento Conservador do Nordeste, o empresário André Almeida, que tem conversado com lideranças conservadoras de todos os estados do Nordeste há muito tempo, desde antes da campanha de 2018, quando começaram a surgir esses movimentos. Ele é de Alagoas, mora em Maceió e traz um panorama do que aconteceu lá durante as eleições, mas também nos outros estados e de como o nordestino se sente diante dessa campanha, aparentemente de alguém que quer, ou de pessoas que querem dividir de novo o Brasil. Agora é o norte, o nordeste contra o resto do país. Os nordestinos não querem isso, querem união e estão juntos e muito engajados para não deixar o Brasil cair de novo nas mãos de governos de esquerda. Assista a entrevista. Eu estou, então, aqui com André Almeida, que é do blog do Almeida, ele escreve sobre conservadorismo, é do Nordeste, é um empresário e, inclusive, preside o movimento conservador do Nordeste. André, é um prazer estar aqui com você. Primeiro, eu queria que você me falasse sobre o movimento conservador, muito brevemente, para a gente te conhecer um pouquinho melhor. Depois já vamos comentar a eleição, que eu sei que aí em Maceió, a sua cidade, foi a única capital do país em que o presidente Bolsonaro, a única capital do Nordeste, desculpe, em que o presidente Bolsonaro teve mais voto que o ex-presidente Lula. Então, muito obrigado por aceitar essa entrevista, conversar aqui com os espectadores, leitores e assinantes da Gazeta do Povo. Eu queria agradecer, Cris, pela oportunidade. É muito importante para a gente poder ter esse espaço para falar sobre isso. Realmente ficamos muito felizes com a grande votação que o presidente Bolsonaro teve em Maceió. Como você já disse, foi a capital, a única capital do Nordeste que ele ganhou. Na realidade, já seria eleito no primeiro turno se dependesse de Maceió. O movimento conservador do Nordeste tem crescido bastante. Isso se dá também à chegada do presidente Bolsonaro, né? Essa identidade de conservadorismo da direita, ela de fato só ganhou uma cara no Brasil e aqui no Nordeste, graças ao presidente Bolsonaro, a chegada do presidente Bolsonaro. A gente vê o movimento crescendo não só nas capitais, mas nos interiores, nas cidades pequenas, sabe? Assim, é realmente um fenômeno que está acontecendo no Nordeste com relação a essa questão do conservadorismo. E aí, isso, claro, nesse final de governo, né, foi aumentando, porque o presidente esteve muito no Nordeste. Eu não sei, não lembro se esteve especificamente em Maceió, mas eu vi vários momentos em que ele esteve em outras capitais, em cidades do interior, e sempre muito bem recebido, uma quantidade muito grande de pessoas, um número muito grande de pessoas, né? Muito grande. Ele esteve aqui, se eu não me engano, no mínimo 2 vezes em Maceió, mas, assim, nas 2 vezes ele foi recepcionado por milhares de pessoas, mesmo sem a presença dele. As manifestações da direita, do conservadorismo, sempre são muito grandes aqui no estado, e é uma coisa que nunca tinha acontecido antes, é que essas manifestações saíram da capital e tomaram conta do interior, Arapiraca, Palmeira dos Índios, o Sertão. Nós tivemos muitas motocicletas, mesmo sem a presença do presidente, gigantescas, cidades com 10, 8 mil habitantes, 12 mil habitantes, fazendo assim, carreatas, motocicletas, passeatas realmente gigantescas, como nunca se tinha visto antes. E também aconteceu aí que eu sei, porque eu recebi convite de algumas entidades, inclusive o seu movimento me convidou também para participar, aconteceram congressos conservadores no Nordeste ao longo de todo o período de campanha, até antes, né? No início do ano já estava acontecendo, aqui no Paraná teve muitos, em outros estados também. É um movimento realmente que nasce com força no Brasil, né? Você tem essa visão para o Nordeste também? Tem. Ele veio para ficar, é uma coisa que veio para ficar. Independente do resultado das eleições, que nós acreditamos que o presidente vai reverter essa situação, sinceramente eu não tenho dúvidas disso, mas independente de qualquer coisa, o conservadorismo veio para ficar. Nós podemos ver durante nesses últimos 12 meses, que o Brasil é um país majoritariamente conservador. Isso aí é fato. E nós podemos constatar isso também com bastante força, com o resultado das eleições até agora, no que se refere à bancada que foi feita, né, de deputados federais e senadores. O próximo presidente eleito, que eu espero que seja o presidente Bolsonaro,
vai ter um Congresso Nacional majoritariamente conservador. Isso para a gente é fantástico. Então, e o teu estado especificamente, né, André, Alagoas, tem essas famílias que já há muitas décadas, há muitas gerações na política, eu vou citar duas aqui, Collor e Calheiros. O Arthur Lira também é daí, né? Não sei se a família dele também já tinha histórico na política ou não, mas com essas forças políticas todas, ainda assim, o conservadorismo está firme. Você avalia, pelo menos na capital? Sim, com certeza. Não só na capital, mas, como eu já falei, no interior também. Essa é uma onda, assim, veio para ficar. Não é modismo, veio para ficar. Eu atribuo isso, como eu já falei, ao presidente Bolsonaro, mas depois que o presidente Bolsonaro sair, daqui a mais 4 anos, essa coisa vai ficar. Porque era como se estivesse adormecido dentro de nós, brasileiros, e com a chegada de alguém que vamos dizer assim, que tomou a frente disso, acho que, sabe... Aflorou, né? Aflorou, exatamente, aflorou. E hoje é uma pauta, assim, a gente defende esses valores do conservadorismo como nunca antes. Embora eu estou aqui, abri a página do TSE na parte do estado de Alagoas e estou olhando a eleição para governador, né? São dois candidatos de partidos do centro, MDB, Paulo Dantas e Rodrigo Cunha, do União Brasil, que foram para o segundo turno. Mas só de a gente ver que um deles teve 46%, o outro 26% dos votos. Mas Collor, que ficou em terceiro lugar, Fernando Collor de Mello, ex-presidente, que foi afastado por impeachment em 92, concorria a governador e teve 14% dos votos, ficou em terceiro. E os outros candidatos aqui, ou era centrão ou era esquerda, né? O Rui Almeida do PSD, o professor Cícero Albuquerque do PSOL e o bombeiro Luciano Fontes do MDB. 2 candidatos do MDB concorrendo aqui, né, ao governo. Isso. Uma situação bem esquisita. Mas, de qualquer forma, os alagoanos colocaram Paulo Dantas e Rodrigo Cunha, como eu disse, do MDB e do União Brasil concorrendo aqui a segundo turno. Então, já é uma mudança. Apesar, né, a gente precisa lembrar que Renan Filho foi eleito com 56% dos votos para o Senado. O segundo colocado, que era do PP, ficou com 42%. Isso aqui ainda surpreende um pouco, né? Que tenham votado massivamente no presidente Bolsonaro e em Renan Filho para senador. É assim, 2 coisas. Primeiro, o Renan Calheiros, ele domina o interior, mas aqui na capital ele perdeu. Os Calheiros, em Maceió, não ganham nem para síndico de prédio. Não adianta. Mas o interior, com seus currais eleitorais que existem de monte, ainda são dominados por eles. Mas nós temos uma notícia ruim, Cris, com relação a Alagoas. É que o Paulo Dantas, o que está em primeiro lugar, ele é o governador tampão, colocado por Renan Calheiros Filho, que saiu para concorrer ao Senado, e ele é o pior da política. Então, na verdade, ele estava com a máquina ali, né? Ele está se candidatando à reeleição. Exato. Era o vice do Renan Filho no governo. Para você ter ideia, peça sobre eles escândalos, não só de corrupção, mas, inclusive, sobre mando de assassinatos. O pai dele, para você ter ideia, agora na campanha, gravou 2 vídeos pedindo aos alagoanos que não votassem nele, o próprio pai. Então, assim, nós provavelmente, o segundo Rodrigo colocado, Cunha. Rodrigo Cunha foi um senador eleito na onda bolsonarista e exatamente 2 dias depois que ele conseguiu se eleger, graças aos votos dos bolsonaristas, ele terminou até em primeiro lugar, ele disse que não apoiava o presidente. Então, tipo assim, hoje eu, por exemplo, estou frustrado. Eu não sei. Eu jamais votaria em Paulo Dantas, jamais. E vou ser forçado a votar em Rodrigo Cunha para evitar que o Paulo Dantas ganhe, porque ele representa o pior, o que você pode imaginar de pior na política brasileira. E eu acho que tem outros estados do Nordeste enfrentando isso, e vou me concentrar especificamente no Nordeste, que você preside o movimento conservador do Nordeste, acho que tem contato também com líderes aí de movimentos conservadores regionais, e tem um panorama de como que o nordestino está entre a cruz e a espada em várias situações aí de segundo turno. Mas vamos voltar para a eleição nacional e essa coisa mesmo do Nordeste ter, em tese, garantido a ida de Lula ao segundo turno e com uma votação até maior do que a do presidente Bolsonaro. Inclusive porque isso gerou
de novo, uma polarização, agora parece que o resto do país contra o Norte e o Nordeste, o Norte Isso, também fez isso, né? isso, Mas isso. eu queria saber a tua posição e como que você sente os nordestinos ao receberem essa carga de responsabilidade, digamos assim, que não é dos nordestinos, obviamente, é de todos os eleitores Aham. do ex-presidente Lula ou da esquerda e que foram com o ex-presidente Lula no primeiro turno. Cristina, é um misto de sensações, sabe? Por exemplo, a gente, pelo que nós vimos durante a campanha, a gente fica sem entender é, essa votação extraordinária do ex-presidente Lula, sabe? Eu não falo somente por Maceió, por Fortaleza, por Recife, eu falo pelos interiores. O presidente, por exemplo, foi naquela região de Caruaru, em Pernambuco, Toritama, e ele fez assim, ele fez, sabe, grandes manifestações assim, E o ex-presidente Lula esteve aí também, né? não, Também sim, percorreu a região. ele teve, mas em eventos fechados, sabe? Eventos com falta de público. Teve lugares que ele veio aqui que ele precisou esperar juntar um pouco mais de gente para que ele pudesse falar. Tiveram que atrasar a hora dele se pronunciar para que se juntasse um pouco mais de gente. Mas assim, você não foi aquele público que foi voluntariamente. Orgânico, né? Exatamente, não foi. No caso das manifestações da esquerda, além de terem sido fracas no que se refere ao número de pessoas, foi os ônibus, muitos ônibus alugados por políticos para levarem pessoas e receberam 50, 100 reais para participarem lá, para balançar a bandeirinha. E depois muitos deles, inclusive aqui em Maceió aconteceu isso, disseram que estavam lá por causa dos 50, 100 reais. Mas será que essas pessoas votaram no ex-presidente Lula? Porque tem muito essa dúvida também. Às vezes é a região do país, infelizmente, ainda com um índice de analfabetismo maior, com um índice de carência muito maior em todos os sentidos, né? Apesar de ter chegado água ao Nordeste, apesar dos Isso, benefícios todos que chegaram agora, o marco legal do saneamento que beneficia preferencialmente Norte e Nordeste, que são as regiões mais exatamente. carentes, né? Olha, você falou sobre três coisas importantes que o marco do saneamento, transposição do Rio São Francisco e sobre as terras, esqueci agora. A titulação de terras. Títulos de propriedades, exatamente. Então, ele fez três coisas que, não, por exemplo, era natural que o presidente tivesse pelo menos 30% de votos a mais do que ele teve em 2018, porque em 2018 ele não tinha nada para mostrar. Além dessas três coisas que nós falamos, ele socorreu o povo do Nordeste, assim como... Auxílio emergencial e depois também o Auxílio Exatamente. Brasil, né? Que é Auxílio muito emergencial, Auxílio mais, Brasil, com valor muito exatamente. maior do que era o antigo Bolsa Família. Exatamente. Então, durante a pandemia, a região que mais recebeu recursos do governo federal foi o Nordeste. Então, é meio estranho tudo que está acontecendo, porque pelo que o presidente já fez pela região, os ministros sempre estando aqui, sabe? Vários ministros sempre estavam nos estados do Nordeste. Então, se esperava que ele tivesse, no mínimo, 30% de votos a mais do que nas eleições de 2018. Mas vamos considerar que o sistema eleitoral não é falho, que é tudo perfeito, como garante de pé junto o ministro Alexandre de Moraes. Vamos considerar que realmente o presidente teve essa votação menor do que esperava no Nordeste todo e o ex-presidente Lula uma votação até maior do que ele próprio anunciava, né? Do que a própria campanha dele previa. Vamos partir do pressuposto que está tudo ok com o nosso sistema eleitoral. Okay. Aqui a gente pode atribuir ainda uma preferência maior do nordestino pelo PT, pelo ex-presidente Lula, que comprovadamente cometeu crimes contra o país, saqueou as estatais, provocou uma recessão histórica, desemprego em massa como nunca antes visto. Será que falta informação? Ou será que a contra-informação, as fake news disparadas por esses partidos de esquerda e pelo próprio PT, conseguiram atingir de uma forma mais intensa o nordestino? É a segunda opção, com certeza. Né? O nordestino, principalmente aquele que tem pouca informação, ele é muito fácil de ser manipulado, como o próprio Lula já falou, que era muito fácil manipular o pobre, que
pobre não precisa de pouco, de muito para ser manipulado. Em outras palavras, ele já falou isso. Então, nós temos alguns políticos aqui que trabalharam isso. Não tem outra justificativa. Manipulação política dessas pessoas mais humildes, que não têm formação, sabe? Aí começam a colocar um medo. Lembra que no passado, na primeira eleição, falavam que ele ia matar os negros, os gays, etc, etc. Isso foi morrendo com o passar do tempo. E agora eles colocaram porque o Lula é o bom, porque o Lula deu isso aqui ao Nordeste, bababá, que era o próprio Lula nas suas manifestações na televisão falava muito disso, que quem tem um certo esclarecimento sabe que não é verdade. Mas infelizmente, a nossa região ainda ela é manobrada, todos os estados são manobrados por vários currais eleitorais. E as pessoas elas vão votar de acordo com os donos dos currais. Acontece muito isso aqui. Por isso, por exemplo, nas eleições de 2018, você tem ideia, o Nordeste tem 9 estados. O Bolsonaro ganhou, né, no segundo turno em 5 capitais, o PT, o Haddad, em 3, e o Ciro em 1, que foi em Fortaleza, onde ele mora. Porque as pessoas nas capitais e nas grandes cidades têm acesso à informação. Elas não são mais enganadas com facilidade. Mas já nos interiores, pequenininhos, que são a maioria, né? Nós temos 102 municípios aqui em Alagoas, a maioria são pequenininhos. E então tem aquela parte que é dominada pelos calheiros, tem a parte que é dominada pelos lira, tem a parte que... E assim por diante. E eles manobram mesmo, Cristina, eles manobram mesmo. Eu queria uma avaliação tua, André, até com o conhecimento que você tem aí dos movimentos conservadores, das lideranças conservadoras em todos os estados do Nordeste, como que você imagina que vai ser o trabalho de todo mundo nesse segundo turno? É desconstruir essa narrativa que o PT trouxe no primeiro turno, porque agora, em termos oficiais, tanto o candidato Bolsonaro quanto o candidato Lula terão o mesmo tempo, vão se confrontar sozinhos nos debates, e imagino que vai ficar mais claro para a população quem está mentindo, quem está falando a verdade, quem está apresentando números e quem está tentando se defender de coisas que são indefensáveis. Mas eu digo da parte de militância mesmo, de militância conservadora. Como que você imagina que vai ser o trabalho e se o pessoal está engajado mesmo, está animado e está disposto a encarar os próximos 30 dias aí com força? Estamos sim. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, que no meu ponto de vista foi uma falha da campanha do presidente Bolsonaro, nós temos que exaltar, sabe, falar mais sobre o que ele fez, principalmente aqui na região. Isso eu sinto que faltou. A gente se preocupou muito em falar sobre assuntos não tão importantes e esquecemos de falar sobre os benefícios, os vários benefícios que o governo Bolsonaro trouxe aqui para a região. Então, eu acho que a primeira coisa é essa. E a outra coisa, também muito importante, é trabalhar as pautas conservadoras. Porque talvez eu esteja enganado, mas as pautas conservadoras são mais importantes para o nordestino do que eu acho que para qualquer outra região. Então, por exemplo, nós vamos ter que mostrar o que pode acontecer com o Brasil se ele voltar para as mãos de Lula. Nós vamos ter que falar sobre o desejo que ele sempre teve, mostrando inclusive vídeos, de tornar o país um país socialista aos modos brasileiro. Tem vídeos dele falando isso. Com censura, controle da mídia. Exatamente. Legalização dos abortos, legalização das drogas, desarmar a população. Então, nós vamos ter que trabalhar... material, Cristina, material para trabalhar, para mostrar quem é o PT, que o PT não presta. Tem aos montes. Não vai faltar. Eu acho que, assim, se nós soubermos trabalhar, nós temos... assim, 1000 vezes mais coisas para mostrar contra o PT do que o PT tem para mostrar contra o presidente Bolsonaro. Não dá nem para comparar. Então, para a gente meio que ir encerrando aqui nosso bate-papo, eu queria que você, como nordestino, como presidente de um movimento conservador do Nordeste, que conversa com pessoas de todos os estados, não só do seu, Alagoas, desse um recado para o resto do país sobre o que aconteceu no primeiro turno e como que eles devem conversar com os nordestinos para unir e não separar, que é tudo que a campanha do ex-presidente Lula quer, né? Dividir o Brasil. Isso, você falou a palavra-chave. Agora é hora de união. Eu tenho visto nas redes sociais
sociais as pessoas dizendo, por exemplo, vamos nos desmembrar do Nordeste, isso, aquilo, outro. Isso não ajuda. Agora é hora de unir. Eu queria que o Brasil soubesse que as pessoas de bem do Nordeste, que a maioria, nós estamos fechados com o presidente Bolsonaro. Nós somos conservadores, nós somos liberais na economia, sabe? Então, assim, eu digo para todo o Brasil que essa imagem que o Nordeste passou nesse primeiro turno não condiz com a realidade. Existe algo estranho, que nós já falamos um pouco sobre o que pode ter causado tudo isso, mas eu vivo aqui, eu viajo muito pelo Nordeste e eu vejo que não só nas capitais, repito, mas nas cidades pequenas, grandes, não importa o tamanho, o movimento conservador, o movimento de direita, o movimento pró-Bolsonaro é gigante. Por isso que eu sei que a gente não deve duvidar sobre as urnas eletrônicas maravilhosas usadas por Brasil, Bangladesh e Butão, mas o que fica na cabeça do nordestino é uma incerteza, porque... Eu já ouvi isso, recebi inclusive muitas mensagens diretas, até li uma delas no meu programa de segunda-feira na Gazeta do Povo, Segunda Opinião, uma mulher nordestina dizendo não passou pela cabeça do resto do país que o nordestino pode ser mais vítima do que o resto do país, em vez de culpado, né? Eu entendi o que ela estava querendo insinuar, né? Porque os resultados das urnas para algumas situações aí foram extremamente questionáveis e eu acho que a gente precisa mesmo questionar, né? Precisa. Assim, vocês que não estão aqui, vocês que não conhecem a região, acreditem em mim, eu sou daqui. O movimento conservador, o movimento de direita no Nordeste é muito forte. Até para mim, causa espanto quando eu vejo cidades que eram antigamente dominadas pelo PT, mas dominada mesmo, fazendo motociatas, carreatas, passeatas, e não precisava nem da presença do presidente. E eram coisas assim, eu recebi vídeos, porque o pessoal sabe que eu coordeno o movimento, eu recebi vídeos de cidades, Cristina, de 4, 5 mil habitantes, com carreatas que eu não acreditei, parecia, assim, montagem, porque... Não 7 de setembro foi forte aí também a manifestação? Mas 7 de setembro em Maceió foi, sem sombra de dúvidas, a maior manifestação da história da cidade. Sem sombra de dúvida. Só queria fazer um disclaimer aqui antes da gente encerrar, porque a gente acaba usando essa expressão, né? Nós, as pessoas de bem, como se do outro lado só tivesse pessoa do mal. E a gente sabe que existem, todos os brasileiros, em tese, estão pensando no bem do país, né? Com raríssimas exceções, aqueles que querem se locupletar mesmo do poder, e por isso poucos se importam em eleger um ex-presidiário, um descondenado, né? Através de manobras de um STF aparelhado. Mas, de um modo geral, o brasileiro, seja de que lado esteja, ele está pensando no bem do país. Então, a gente acredita que há mais pessoas de bem em todos os lados do que pessoas do mal, e não que do lado conservador também, eventualmente, não haja pessoas pensando né, de uma forma que a gente não concordaria. Mas eu acho que do lado petista, pelo menos do eleitor petista, ainda existe mais desinformação e mais manipulação do que do lado de cá, de quem já se libertou e está lutando por valores e não por poder, por candidato ou por partido, né? O presidente Bolsonaro vai passar, outros virão, mas a gente não defende lado, a gente não defende partido, lado no sentido ideológico partidário. A gente defende valores, a gente quer a preservação da família, o respeito à Constituição, às liberdades individuais, deixar as pessoas trabalharem, deixar as pessoas seguirem suas vidas, defesa da vida, defesa da criminalização do aborto, criminalização das drogas, tudo isso que o outro lado prega ao contrário. Então, muita gente está votando sem prestar atenção em valores. Eu acho que esse é o recado que a gente precisa deixar. É isso que eu digo. E tudo isso que você falou são coisas muito fortes aqui no Nordeste. Então, por isso, é mais um motivo para que eu, particularmente, tenha dúvidas sobre o resultado das eleições aqui na nossa região. Porque todas essas pautas que você falou são muito caras para nós, nordestinos. E a gente pode ter visto isso em várias ocasiões,
em várias cidades, e quando o resultado das urnas saiu, assim, eu fiquei, sabe, eu confesso que preciso ser convencido de que aquilo foi real. Mas, por outro lado, não esmorece, né? Está firme e forte, vai trabalhar muito agora para o segundo turno. Não, e nós estamos notando que as redes sociais elas ficaram até mais empolgadas, porque, na realidade, quem deve estar triste agora é o pessoal do lado de lá, porque eles pregavam, se baseando nos confiáveis institutos de pesquisa, que eles já iam levar no primeiro turno. Então, nós temos, na realidade, muito que comemorar. Levamos a eleição para o segundo turno e elegemos um Congresso Nacional mais conservador de todos os tempos. Isso já é uma vitória. E ainda deixamos claro, quer dizer, o Brasil inteiro, né, deixou claro com os resultados expressivos que conquistou, que havia uma farsa. Há todo esse questionamento que precisa ser feito em cima dos institutos de pesquisa, da imprensa militante que enobreceu esses institutos de pesquisa e agora não sabe o que falar, alguns ainda tentando passar pano e justificar porque que defendiam o injustificável, né? E também toda aquela narrativa de violência política, de negacionismo eleitoral, tudo isso que tentaram plantar contra os conservadores e que não se confirmou. Então, a gente vai de uma forma mais leve, eu acho, para o segundo turno e sem ter que lidar com esse tipo de guerra psicológica, né? E, Cristina, é uma coisa também que eu cheguei à conclusão, depois de analisar alguns números, é que aquela campanha do voto útil para o Lula, ela beneficiou o presidente Bolsonaro, se as pesquisas estiverem certas, que eu também não acredito. Eu notei que aqui no Nordeste aconteceu muito isso. Muitos eleitores do Ciro ficaram indignados com a falta de respeito que a campanha do presidente Lula teve com relação a ele e migraram, mas não para o Lula, migraram para o presidente Bolsonaro. A mesma coisa aconteceu com eleitores da Simone Tebet. Então, o voto útil aqui no Nordeste, pelo menos, beneficiou o presidente Bolsonaro. Vamos ver como é que o segundo turno se desenrola. André, muito obrigada, viu, por falar conosco aqui, com o assinante da Gazeta do Povo, com o nosso leitor, espectador. Espero poder conversar com você numa próxima oportunidade também. Obrigado, Cris, pela oportunidade. Um abraço. Outro. Agradeço também a você que assistiu a entrevista até o final. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe para que ele chegue a mais gente e também deixe aí um comentário para contribuir com o debate. Como você acha que vai acontecer a campanha do segundo turno? Acha que o Nordeste vai se engajar mais nordestinos vão votar no presidente Bolsonaro ou vai continuar sendo um reduto do PT, essa região do país que tanto precisa de mais desenvolvimento, de mais investimento e de mais olhar de todos os brasileiros? Se você ainda não for assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a entrar para a nossa comunidade e ajudar a patrocinar um jornalismo único no Brasil, que se pauta por valores, como, aliás, deve ser a sua pauta na hora de escolher seus governantes. Se ainda não for assinante, me acompanhar só pelas redes sociais, eu te convido a acessar a promoção que está escondida aí nesse link na descrição do vídeo ou no QR Code que aparece na tela. Sendo assinante, você tem acesso a todo o conteúdo jornalístico, uma cobertura, como eu disse, pautada por valores conservadores e também acesso exclusivo aos conteúdos produzidos por mais de 40 colunistas. Lacombe, Fiuza, Constantino, Alexandre Garcia, Guzo, Tameia Danelon. Eu também sou colunista e te espero lá na Gazeta.